Paz do Senhor. Podeis assentar? Graças a Deus. Louvamos a Deus por mais esta quarta-feira. Nos dá a graça e o privilégio de estarmos juntos mais uma vez. E como eu falei, a hermenêutica então trata da interpretação bíblica. É de suma importância, sem dúvida alguma, esse assunto, né? Porque afinal a Bíblia é o nosso manual, é a revelação de todos os propósitos de Deus para a gente, é a nossa missão levar a palavra de Deus. Então automaticamente temos a obrigação de conhecer o melhor possível, né? De se esforçar constantemente para entender cada vez melhor, com mais profundidade a palavra. Então eu vou estar lendo algumas coisas. Você pode até abrir a sua Bíblia aí, na segunda carta de Pedro, vamos ler junto aí, do verso 15 ao 18, se tiver um voluntário para ler para nós em voz alta. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, descansais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Obrigado. Dois destaques aqui interessantes. Pedro diz aí, falando a respeito do apóstolo Paulo e das cartas que falamos nos quarta-feira anterior, que são 13 cartas do apóstolo Paulo aí no Novo Testamento. E veja o que Pedro diz no verso 16: entre as quais há pontos difíceis de entender. Então, se o próprio Pedro, aí na Bíblia, diz que tem pontos difíceis de entender, e lá ele encerra dizendo que devemos crescer, né, na graça, enfim, é um dever e uma obrigação da gente, então, estudar. Então, eu digo sempre, a igreja, a vida da gente, de cristão, deve se equilibrar entre essas coisas. Nós precisamos de barulho, avivamento, não só barulho, aquela coisa pentecostal que a gente é, né? Aquele sacudir de Deus, aquelas coisas de milagres, a gente precisa disso, são sinais, mas a gente precisa equilibrar o momento de estudo, profundidade, porque essa é a base, esse é o alicerce que vai segurar nas horas difíceis. Então a matéria de buscar entender e interpretar o melhor possível a Bíblia é obrigação. João, Evangelho, capítulo 5 e o verso 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Então, o judeu e o fariseu dos dias de Jesus, muito zeloso com a lei, com tudo, e Jesus diz: vocês procuram guardar e fazer, mas estão esquecendo de uma coisa, eles estavam rejeitando Jesus. Então Jesus diz: vocês são zelosos, procuram na letra, na lei aí a vida eterna, e não estão interpretando que a lei está falando de mim. Isso que Jesus está dizendo, Ele é que podia dar a vida, a salvação. Então vocês examinam as Escrituras, procurando ter nela a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. Então essa é a questão de interpretar. Dentro dessa introdução, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né? Lucas escreveu o Evangelho, também escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas era um médico. A pergunta é interessante e intrigante, que está no capítulo 8 e no verso 30. Se você quer estar acompanhando a Bíblia aí, abre lá. A pergunta que está aí no capítulo 8, verso 30 é: entendes ou compreendes, conforme a tradução, hoje tem tantas versões de Bíblia, né? Uma diz entende, outra diz compreende o que lês. Tu entende o que lês ou compreende o que lês? Quem fez essa pergunta? Foi Filipe, o diácono, aquele Filipe que o Senhor enviou ele para
caminho lá no deserto para encontrar aquele etíope, o administrador lá, o mordomo etíope lá de Candace, da rainha de Candace, né? E aí ele está lendo o livro do profeta Isaías, e o Senhor manda Filipe para lá, e Filipe encontra com ele para iniciar a conversa evangelística ali, né? Ele pergunta para o homem, porque viu que ele estava lendo o livro, o rolo do livro, não era um livro que nem hoje, já falamos outro dia, né? E a pergunta foi essa: você entende o que está lendo? E o rapaz, o homem lá, respondeu: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí então abre a porta, o Filipe evangeliza, ganha o homem ali, e este é o milagre. Então foi essa a indagação. Essa pergunta continua ecoando até hoje, nesse mesmo sentido. Novos entendimentos das Escrituras. A Bíblia deve ser interpretada, e cada geração de novos crentes deve preocupar-se com o entendimento da palavra do Senhor Jesus. Perguntou certo homem, intérprete da lei. Jesus perguntou: o que está escrito na lei, como tu interpretas? Lá em Lucas 10, 26. Jesus perguntou para esse homem, aquele jovem rico, né? Como você vê, como você entende? Então, se nós for ver isso, tem muitas palavras e muitas passagens que nos desafiam a entender e nos desafiam à reflexão e a procurar entender. Então, devemos refletir sobre essa pergunta. Jesus disse também para Nicodemos, todos conhecem a história de Nicodemos, lá em João 3,10. Tu és mestre em Israel, ele era um dos líderes lá do Sinédrio, dos fariseus, né? E o Senhor disse: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Jesus estava falando para ele de novo nascimento e ele não entendeu. Então está cheio desses desafios, né, na palavra de Deus, para a gente compreender. Desafios futuros para a igreja. Não é nenhum exagero dizer que a igreja nunca foi tão desafiada nos seus esforços para manter um padrão bíblico forte, embora a igreja evangélica esteja experimentando um crescimento notável. Ela se encontra, no entanto, empenhada em uma luta contínua para manter um alto padrão de pureza, de verdade e de santidade. Esses desafios de hoje, eu costumo dizer assim, gente, para mim, que sou de uma geração um pouquinho mais atrás, a gente sente o impacto bem maior das transformações da sociedade e também da igreja e da mentalidade de hoje. Algo chama choque de geração, pode até ser, mas para a gente que vem de uma outra época em que era tão diferente, tão mais simples o modo de vida e todas as coisas, em que havia um temor maior. No meu tempo de menino, de jovem, o nome de um líder religioso, fosse um pastor, fosse um padre, era muito respeitado, ninguém fazia graça, ninguém fazia piada. O padre falava, era lei, o pastor falava, era lei. O povo tinha um respeito. Hoje está banalizado e todo mundo acha que fazer graça, piada, afronta, não respeito mais a autoridade. Não respeitar a autoridade é um pecado gravíssimo, à luz da palavra. Então hoje existe isso. Você observa que hoje esses meios de comunicação tão grandes que temos hoje, tão forte, e aí pessoas influentes aí, esses artistas, vamos dizer, até podemos citar alguns nomes, né? Falar que tem que reescrever a Bíblia, ou fazer uma nova Bíblia, olha, uma gente que usada pelo capeta mesmo, porque de Bíblias não entendia nada, né? E daí querem mudar. O que eles acham que capacidades teriam para querer mudar a Bíblia, para querer adaptar as ideias? Então esse é um dos graves erros. Veja bem, nós é que devemos nos moldar conforme a Bíblia e não fazer a Bíblia apoiar as nossas ideias. É bem diferente. Então, esses desafios sempre existiu em cada geração. Então, a gente sente mais o impacto. É igual a questão de tecnologia. Essa criançada de hoje estão nascendo com celular na mão, parece que eles já nascem sabendo usar. Eu que vi da época que eu usei telefone de manivela e calculadora tocada à mão, para ver o impacto é muito maior. É verdade, né? Não é verdade. Eu usei calculadora quando comecei. Aí na 79, 80, trabalhei em empresa, aquelas calculadoras desse tamanho, com uma manivela aqui do lado, não era eletrônica, ele era mecânica. Essas coisas. Depois, quando veio o computador, passei a usar computador, virei programador de computador, então eu sou privilegiado.
vi a internet nascer no nosso meio aqui, eu cresci com isso. Já essa criançada de hoje nasce com esse negócio da mão, então para eles é tudo normal, para a gente é um impacto muito grande, a mudança muito rápida. Então, na questão espiritual, na questão social é a mesma coisa. A sociedade cresce, evolui tão rápido, e aí se acham no direito de atacar a Bíblia, de afrontar e falar em reeditar, em reescrever Bíblia, não sei o quê, né? E nos afrontam de uma maneira terrível, esses artistas que estão aí, entre outros, e alguns que negaram a fé, então do outro lado, hoje atacando. Então é incrível esse choque, e o desafio então é tão grande, a questão de poder entender, interpretar e manter uma fé viva na palavra de Deus. Então não é de estranhar, desde os tempos de Cristo, nenhuma geração tem sofrido tanto ataques de filosofias mundanas que procuram infiltrar-se na igreja e corromper essas coisas. São falsos mestres, falsos pregadores, né? Então nós não podemos ser ingênuos nessas coisas, porque se a própria Bíblia nos adverte que iam se levantar falsos pastores, falsos mestres, enganando para tirar proveito próprio, nós podemos ser ingênuos e não acreditar que isso não está no nosso meio. Então não é porque alguém está com a Bíblia embaixo do braço andando por aí que ele é santinho. A Bíblia já adverte que o diabo se apresenta até como anjo de luz. Então é preciso discernimento, é o nome do Espírito, né? Discernimento de Espírito, precisa de entendimento bíblico para julgar as coisas, porque a Bíblia manda a gente julgar sim, julgar os Espíritos, e precisa ser julgado à luz da palavra. Então cai na questão que nós precisamos conhecer a palavra cada dia com mais profundidade, tá certo? Devemos atender, porque existe esse tipo de pessoa, os falsos, que se aproveitam da situação. Então existe, tem como a gente negar, certo? Infelizmente. O que devemos fazer? Fugir, se esconder? Jamais, né? Podemos abandonar. 1 Timóteo 3,15, observe esse. Não falei a Bíblia, hoje tem a facilidade, está no celular, né? Mas Paulo disse a Timóteo: mas se eu tardar, Paulo está falando ali, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então observe bem o conselho de Paulo a Timóteo, o jovem obreiro, que eu estou te escrevendo aí, todas as instruções que ele deu antes, aí disse para Timóteo, para que você saiba como se portar na casa de Deus, como se conduzir na frente da igreja, a obra. Então tudo tem padrões, tem ordenanças, certo? Para que tu saiba como andar. E aí esse destaque: a igreja é coluna e firmeza da verdade. Como tal, Timóteo devia andar, pregar, ensinar, se portar como alguém que expressasse isso, que demonstrasse isso, a igreja como coluna e firmeza da verdade. Num mundo atual que a mentira impera, a gente que preza pela verdade é criticado, é motivo de riso, é taxado de ingênuo. Não é assim que a gente se sente? Quer ter uma vida honesta, quer viver uma verdade, a gente vira piada dessa sociedade. Mas essa é uma das coisas chamada cruz de Cristo que devemos levar, gente. Não importa que vão rir de nós, zombar de nós, criticar nossa fé, nossa maneira de viver. Somos ingênuos, aparentemente, nessa sociedade maliciosa, corrompida, mas é o que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, saiba como se portar diante da igreja. A igreja é coluna e firmeza da verdade, tem que sustentar isso. Então aí é desafiador. Como é que a gente vai saber se não conhecer a Bíblia? Então, o estudar é importante. Então a igreja deve ser reforçada e fortalecida pela pregação constante e exata da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus. Achei para nós o profeta Abacuque, no capítulo 1, li somente o verso de número 5. Então contemplei as nações, e atendei, maravilhai-vos, e porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude, que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Bonito, seria assim. As traduções mudam um pouco, né? Mas ele está dizendo que vai fazer uma obra maravilhosa, extraordinária e tal. Você lê esse versículo apenas, o que você acha desse versículo?
Como é que vocês entendem, se você ler, você pregar, dizer alguma coisa para a igreja, baseado nesse versículo, o que você ia dizer? O que vocês diriam? Temos que pensar, temos que entender o que lemos. O que você entendeu desse versículo? O que Deus está dizendo aí pela boca do profeta? E os outros, o que acham? É o 1:5, versículo. Tu está com aqui um dia e eu estava um pouquinho diferente. Posso ler na minha tradução para eles? Pode ir. Então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realiza em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguiríeis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. O que você entendeu desse versículo? Israel está sendo exortado. Vai acontecer guerra, vai acontecer milagre. Tu leu os outros versículos, né? Não? Outro dia eu estava no culto e uma pessoa leu esse versículo. Todo mundo se alegrou, aplaudiu e deu glória a Deus. E fazer uma obra maravilhosa, extraordinária. Só que daí você lê no primeiro versículo e uns versículos depois, lê os versículos seguintes, 6 e 7. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. E pois, uma nação apavorante e terrível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vem dela mesma. Mudou o entendimento do versículo? Estava certo lá? Estava entendendo? O que acontece? Às vezes tu pega um versículo separado e você tem uma ideia totalmente errada. A obra extraordinária e maravilhosa que o versículo diz que iria ser feito é as nações, ele fala da Babilônia, que o Senhor ia levantar e punir Judá, o reino sul, Judá, que ia trazer a punição e destruição. Essa obra maravilhosa, extraordinária, que ia chocar. Então, por isso que você vê o desafio de tu entender, interpretar a palavra, e não ler apenas uma parte, um versículo isolado, fora do contexto. Essas regras a gente vai ver para frente. Então, dentro disso aí, é o desafio de você entender, saber, interpretar. Ora, que eu me lembro, não sei se hoje ainda tem nas escolas, cadê o pessoal que estuda ainda hoje? No meu tempo de jovem de escola, tinha a aula de interpretação de texto, fazia parte do português. Não sei se tem essa expressão ainda hoje nas escolas, não existe ou não? Não? Você está estudando? Nós tínhamos as aulas de interpretação de texto, que a professora dava um texto para a gente ler, capítulo de um livro, de alguma coisa, e você tinha que fazer uma interpretação daquilo que você lia. Isso se perdeu. Ainda tinha? Então essa matéria que nós estamos estudando aqui é isso aí, interpretação daquilo que você lê. Esses são os desafios. Tem um outro versículo, até eu disse para vocês que a gente vai, ao longo dessas aulas aí, pegar alguns textos para a gente dar uma interpretada, tomar como exemplo, né? Mas tem um versículo muito bonito que o pessoal cita muito também, em Isaías. Mas que diz assim: o companheiro um ao outro ajudou e disse esforça, né? E é um versículo muito citado, já ouvi muita gente falar nas igrejas, né? Companheiro deu ao ombro ao outro e disse esforça e te ajuda e tal. Só quando você lê o capítulo, são os inimigos que estavam vindo contra Israel. É positivo mesmo que fossem inimigos, mas de se ajudar e vir, só que Deus os derrotou igual. Então, essas questões que são curiosas, tá bom, gente? Então, o risco de você pegar partes, isolar, coisa, você pode fazer a Bíblia dizer o que ela não diz, interpretar errado, interpretar torcida as coisas. Então, no passado, tem muitas histórias terríveis nessas áreas, né? Fala-se desde o tempo do nazismo, em que houve pastores que disseram que era justo a matança de judeu porque eles haviam rejeitado Cristo.
E naquele ato do julgamento, quando Pilatos quis inocentar Jesus, aqueles judeus da época disseram que caia sobre nós o sangue desse inocente. Então, na época do nazismo, teve pastores da época lá que acharam que estava certo que matassem judeus. Quer dizer, um absurdo e uma interpretação totalmente errada da questão da palavra, da questão bíblica, né? Então, por exemplo, uma doutrina dos mormons, que é o chamado batismo por procuração, o batismo pelos mortos. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando de ressurreição e diz o seguinte: se vocês não creem em ressurreição, então por que vocês se batizam em lugar dos mortos? Paulo não está falando da doutrina nem dando ordem para alguém, nem dizendo que é prática da igreja. Ele está reprovando os que não acreditavam em ressurreição. Então, se vocês não acreditam em ressurreição, então por que vocês se batizam em lugar dos mortos? Só que os mormons tomam esse versículo aí e tem na igreja deles uma doutrina, essa do batismo por procuração, quer dizer, alguém que já morreu, o parente vai lá e se batiza em lugar dele, acreditando na salvação dessa pessoa. Uma coisa totalmente absurda à luz do resto da doutrina bíblica. Mas é o que eu disse, o erro das coisas isoladas. Então aqui são alguns exemplos assim, desses desafios, vamos dizer assim, que a gente tem, antes de nós entrar nas regras realmente da interpretação, né? Citando aqui algumas coisas desses desafios realmente que existem hoje. Necessidade de estudar as Sagradas Escrituras, entender as regras de interpretação. Alguém já repetiu o que você disse, mas alterando suas palavras? Tinha uma brincadeirinha antiga que diziam, como é que era, telefone sem fio, né? Eu lembro que brincava isso nas escolas, na escola de criança, dizia uma coisa no ouvido, não ia falando, até chegar na outra ponta, chegava toda distorcida, o assunto, tudo invertido. Ou certamente em algum momento você já falou alguma coisa para alguém e esse alguém passou de uma maneira diferente para outro. Tem outro assunto que a gente fala da parte de oratória, de comunicação, que a gente fala muito dessa questão da comunicação, como ela é importante, não só a voz, mas os gestos e tudo que acompanha a comunicação. Então a pessoa pode interpretar errado pelo tom da palavra, pela ênfase que a pessoa dá, por alguma coisa, ela distorce, acrescenta, modifica alguma coisa e sai lá diferente. Então essa é uma das vantagens que nós falamos anteriormente, da questão da palavra, a Bíblia escrita. Então ela não muda, ela permanece, o livro está escrito, né? Está escrito, então vai permanecer daquele jeito. Se fosse apenas verbal, poderia se alterar ao longo de séculos e séculos, como isso é difícil, né? Então você imagina em termos da palavra de Deus. Deus dá uma palavra e a pessoa vai falar e vai distorcer, e outro muda, e daqui a pouco virou tradição, virou doutrina, uma coisa que Deus não falou. Então aí é o desafio de voltarmos para a palavra sempre e buscando essa compreensão. Então é claro que cada intérprete deve buscar a fidelidade, entender a palavra e buscar compreender a palavra com profundidade. Aquilo que a gente falou desde o começo, sempre com oração, sempre com o coração rendido ao Senhor, pronto a obedecer, a se submeter ao Espírito, né? Afinal, é o autor e é o inspirador de toda a Bíblia, de quem escreveu, de quem lê, de quem prega, de quem estuda. Então o Espírito Santo nessa área é de fundamental importância, ele é o mestre por excelência, enfim, e a gente tem que ter esse coração humilde de estar disposto a render as nossas ideias, entregar-se, submeter àquilo que a Bíblia fala e não fazer o contrário. O que acontece hoje, que está acontecendo na sociedade, é o contrário. Eles querem que a Bíblia venha dar apoio, eles querem achar na Bíblia com apoio para as suas ideias. Como disse a gente que tem já longos anos de vivência e experiência, eu já vi, por exemplo, pastores está dando uma certa ordem na igreja e alguém querer questionar o que, o porquê, ele sempre diz, não, porque eu gosto. Então eu gosto, eu posso pôr uma lei na igreja porque eu gosto, eu quero que seja assim. Como eu disse, antigamente até o povo era um pouco mais temente, às vezes até se submetia, mas hoje o povo também é questionador, também quer explicações lógicas. Então não pode se pôr uma coisa sem que tu tenha uma base bíblica para o negócio.
Mas infelizmente tem pessoas assim, existiu e ainda existe por aí, que simplesmente eu gosto e eu quero que seja assim, e começa a dar ordens, e coisa vira problemas muitas vezes, tá certo? Coisa se complica. Então há uma necessidade sim de se estudar. Então qual é a importância dessa matéria, dessa hermenêutica? Temos um textozinho aqui que eu quero ler, que é de Pires Esdras Costa Bento, teólogo, professor, escritor, enfim. Ele disse assim: hermenêutica é a ciência da interpretação. Interpretar é uma arte, a de reunir e conjugar palavras e fatos conexos, coerentes e inteligíveis, com o propósito de explicar as realidades de um texto, em suas diversificações contextuais, históricas, sociais, políticas e religiosas. É sem dúvida a arte do enriquecimento do saber interpretativo para o conhecimento bíblico e científico do ser humano contemporâneo, do cristão moderno que quer saber mais da palavra de Deus. A hermenêutica não é apenas a arte ou a ciência da interpretação de qualquer texto. Antes de tudo, é uma ciência que procura também o significado da palavra como evento histórico, social e de vida. O que representa um fóssil para o arqueólogo e paleontólogo, tal é a palavra fossilizada através dos séculos nas escrituras para o intérprete da palavra. Podemos ler a Bíblia sem entender, mesmo em pontos essenciais, ou podemos também lê-la e entender o sentido pleno da sua mensagem. Então, uma das primeiras ciências que o estudante e pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Esse termo hermenêutica vem do grego, que significa interpretar, que tem a sua raiz no nome do deus mitológico lá, o Hermes. Hermes era o mensageiro dos deuses na mitologia, né? E de mensagens supostamente divinas, é claro. Então esse Hermes é o mensageiro, de onde vem essa palavra hermenêutica, do nome dele. Então no paganismo romano, o deus Mercúrio corresponde ao grego Hermes. Então é de onde vem a origem da palavra, né? Para nós parecer o que é hermenêutica, vem disso aí. Então aquele que trazia a mensagem interpretava a mensagem, né? Então isso é importante. Então a palavra hermenêutica, ou alguma forma dela, é usada 14 vezes no Novo Testamento em referências em termos de explicar, interpretar e assim por diante, dentro daquilo que até já lemos. Lá em Lucas 24 tem aquela história dos discípulos, que diz que eles estavam no caminho de uma aldeia chamada Emaús, uma aldeia perto de Jerusalém, poucos quilômetros, e como havia acontecido a crucificação de Jesus e tudo, aquele fim de semana, estava coisa tudo tumultuada. E segundo diz aqui, já era no domingo, no terceiro dia, esses discípulos estavam voltando para suas casas, sua origem, voltando para sua aldeia. E diz que Jesus se apresenta para eles, aparece com eles no meio do caminho, e ouve o que eles estão conversando, né, falando sobre os acontecimentos, voltando triste para casa. E aí vem essa palavra que nós estamos falando da hermenêutica, que diz que Jesus começou a conversar com eles e começou a explicar para eles tudo que estava escrito desde a lei, dos profetas, que era necessário que o Filho de Deus fosse morto, fosse crucificado, que ele está. E daí eles ainda disseram, pois é, as mulheres já disseram que foram lá, já é o terceiro dia, eles foram lá, acharam o túmulo vazio, mas não vimos ele. Quer dizer, eu não estava acreditando na palavra das mulheres que já tinham visto Jesus ressuscitado. Mas o que quer dizer aqui é o que Jesus diz assim, passou a explicar para eles. Isso é a hermenêutica, interpretar e explicar o que estava escrito, que eles não estavam entendendo. E falamos antes lá de Atos 8, quando Filipe foi ao encontro também do eunuco aquele, o administrador, o mordomo lá da rainha, e também ele foi explicar. Isso é hermenêutica, é você entender e tirar explicações, certo? Compreender. Então eu vejo que isso é muito desafiador, porque a Bíblia é a nossa ferramenta do dia a dia para fazer a obra de Deus.
Então tem que haver um esforço da nossa parte em buscar compreender e conhecer essas coisas, tá certo? Conhecer com profundidade, senão a gente vai ficar aí apanhando, né? Então, assim, você vê como isso é desafiador hoje, ser pregador da palavra. A gente tem uma plateia mista, tanto na idade quanto na cultura. À medida que a gente está ministrando a palavra, às vezes para as pessoas até semi-analfabeta, que infelizmente ainda existe, mas temos gente com formação superior hoje, nos cultos. Então tudo isso é desafiador para quem está pregando, para quem está ministrando. Então acontece um tipo como esse. Nós, como cristãos, somos instruídos e entendemos pela palavra e pelo Espírito que uma pessoa, por mais simples que seja, ela cheia da graça de Deus, pode ser usada por Deus, e respeitamos isso e reconhecemos uma pessoa usada por Deus, por mais simplória que ela seja, né, atrapalhada para falar e tudo, não importa, nós entendemos. Mas para o ímpio ele não entende às vezes isso, ele chega e olha para a aparência e se frustra. E aí, se nós também não temos um certo argumento, habilidade, entendimento para poder expor com facilidade, com clareza a palavra, fica difícil e acontece cenas como essa, infelizmente, né? Infelizmente. Sim. E ela se trata também de uma cultura, não apenas da palavra de Deus, porque ela conta também uma história, porque aí entrou até uma das questões que eu conversei com a Duda, e ela comentou que o dia que o senhor estava falando a respeito da Mesopotâmia. Quem é a Duda? A Duda, que ainda nós comentamos quando o senhor entrou naquela parte que fala um pouco da Mesopotâmia, né, da Babilônia, das histórias, e ela ainda disse assim: essa semana eu estava estudando e pesquisando a respeito disso, e bem aquilo como o pastor falou, que é o berço da história, é a Mesopotâmia, era o que eu estava estudando na minha pesquisa, que a Mesopotâmia é o berço de tudo. Então a Bíblia ela também é rica nisso, em questão cultural e histórica, e eu entendo que quando vamos ministrar a palavra, quando vamos estudar a palavra, nós estamos ali absorvendo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo absorvendo uma história e uma cultura. sim, sim. E é onde a gente precisa também, eu entendo, emergir dentro disso, entendendo que a gente não pode interpretar a Bíblia apenas com o nosso conhecimento abrasileirado, digamos assim. Nós temos que entender que estamos mergulhando dentro de uma cultura, uma história, que a gente tem que entender do que se trata também. Sim. Temos bastante explicação seguindo essa linha de pensamento aqui para frente, tá? Essa parte introdutória, alguns exemplos que a gente está citando. Por isso que eu quero depois tratar com vocês de pegar alguns textos como exemplo. Hoje apenas citei alguma coisa aí, para vocês verem isso, para a gente começar então a buscar uma interpretação. Pedro, né? Reconhece que há pontos difíceis. Então nós também precisamos entender. Eu citei no outro dia Deuteronômio 29 e 29, né? Que diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, para a gente anunciar, né, a palavra de Deus, a justiça de Deus. Então as coisas reveladas é nosso dever buscar, entender e compreender e aprofundar nosso conhecimento. Aquilo que está oculto, não foi revelado, não adianta nós ficar especulando, tá certo? A Bíblia tem alguns pontos chamados obscuro? Tem, em alguns lugares um pouco difícil de entender. Então tem valor a questão das pesquisas, da informação cultural e tudo mais, que a Miriam estava ressaltando aí, tem seus valores. O problema aqui nós devemos evitar, que está acontecendo muito, são as chamadas pregações de assuntos ou temas extra-bíblicos. Quer dizer, aquilo que não está na Bíblia, mas estuda-se por fora, acha que tem alguma ligação e a pessoa faz pregação em cima disso. Ultimamente tem muito disso. Pega esses pregadores famosos,
eles querem pregar uma coisa que ninguém ainda pregou. Então fico às vezes trazendo pregações e coisa que não está baseada na Bíblia, está em informação chamada extra-bíblica. E eu queria dizer que Jesus tinha uma casa na praia. E depois tem o antibíblico. Na tua noiva. Quero sobrar a casa de Deus Cristo na praia. Eu não sei de onde é que tirou isso, Vi gente dizer que Jesus andou de carro zero, que o jumentinho que não tinha sido montado ainda. Então a criatividade de alguns aí, gente, é assombrosa, tá? Então parece que a simplicidade da palavra já não é mais o suficiente, assim como para muitos casos hoje a presença de Jesus parece que não é mais o suficiente. As pessoas querem inventar moda, inventar coisa para motivar, para isso, para aquilo, e parece que só buscar a presença de Deus já não é o suficiente para muita gente, né? Então parte a criatividade. Eu acho assim que a ausência do Senhor leva as pessoas a criar coisas para substituir, e é isso que a gente vê muito também, infelizmente, hoje. Então, em vez de haver uma volta para Deus e para a sua palavra, as pessoas começam a inventar coisas para suprir essa falta, que é uma falha humana, sem dúvida alguma, é claro. Existe uma palavra chamada, aí nessa questão, exegese. Alguém já viu essa palavra? 1, 2, 3. Exegese é uma das primeiras ciências bíblicas que o expositor da palavra de Deus deve conhecer. A exegese lida com o sentido literal ou natural, original do texto bíblico, considerando como mensagem divina para o homem. É o estudo do sentido literal do texto bíblico, portanto, lida com as línguas originais da Bíblia, principalmente no que concerne a morfologia, né, que é a estrutura da língua. Fala nisso, não me lembro, mas eu creio que eu ressaltei nessa parte anterior, quais são os idiomas originais que a Bíblia foi escrita. Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento em grego, porque quando no Novo Testamento era a língua grega que estava predominando, é chamado grego koiné, quer dizer, o grego popular, do povo, não era o grego clássico, então era aquela língua mais simples do povo, povão. O grego o Novo Testamento todo escrito em grego, e o Antigo Testamento tudo em hebraico, com pequenas partes em aramaico, que era a língua dos caldeus. Então por isso que a língua é importante. Então aqui nós estávamos falando da palavra exegese, que é essa ciência da interpretação, que é você cavar fundo lá na interpretação, na raiz da palavra. Então a morfologia, que é a estrutura da língua, então dentro dessas áreas aí, tá? A sintaxe, que é as diferenças das palavras bíblicas quando combinadas no discurso, então sintaxe é a combinação das palavras. Dificuldades de linguagem, os hebraísmos e helenismos. O que são isso? Estava falando antes, a Miriam já estava adiantando um pouco antes essas coisas, mas é isso aqui. Tu vai tratar da língua original. Então, claro que nós temos pesquisadores, tudo que já pesquisaram, estudaram, traduziram para a gente. Então a gente vai pegar essas informações, né? Mas se eu tenho gente que já estudou e já traduziu, para que eu vou querer entender e traduzir de novo? Que muita gente está querendo fazer hoje, né? É difícil. Mas é importante entender essas coisas. Por quê? Quando você vai estudar isso, existe essa dificuldade de linguagem, que eu até falei alguma coisa. É a questão cultural, o sistema, o jeito da língua, o jeito do idioma. Aí nós encontramos na Bíblia coisas que têm a ver com o chamado hebraísmo, ou seja, coisas típicas do hebraico, coisas típicas da cultura da época, da linguagem, do sistema, do idioma, né? Coisas típicas daquela linguagem, daquela cultura. Helenismo é do grego, como falamos, né? Antigo Testamento escrito original em hebraico, Novo Testamento em grego, então tem muito da cultura, da influência, dos termos técnicos da língua, que são características. Então por isso que eu sou assim mais confiante nas traduções mais antigas, que eu acho que era um povo mais próximo da realidade, os tradutores primeiros mais próximos da realidade, e pessoas tanto mais tementes do negócio, né? Mais fiéis às coisas. Então eu acredito mais nas traduções mais antigas do que nesse pessoal de hoje que está querendo retraduzir a Bíblia.
Porque é o seguinte, estamos mais longe da realidade e também porque tem gente mal intencionada. Porque a questão da tradução, ela tem a ver não com a palavra em si, mas no contexto da coisa, a ideia do momento. Quer dizer, o que a pessoa que escreveu quis dizer, para quem ele quis dizer e naquela época. Então é bem diferente do nosso sistema de hoje, né? Quer ver outra coisa muito forte? Falei nas outras quartas, eu falei que o judeu, ele não podia pronunciar o nome de Deus. Lembra disso? Eles usavam, a expressão usa até hoje, Hashem, que significa o nome. Então o nome que hoje nós falamos, Jeová, o Yahvé, que se perdeu a pronúncia, porque eles não podiam pronunciar uma blasfêmia, o judeu não chamava Deus de Pai. Então ele se referia a Deus com todo aquele temor, aquela reverência, eles diziam assim. Aí quando Jesus chegou e disse, meu pai já está blasfemando, quem é ele para chamar Hashem de Pai? Cultura deles, da antiga aliança, né? Uma blasfêmia. Aí Jesus ainda diz papai, né? Tanta intimidade, que intimidade é esse como Hashem? Né? Entendeu? É uma ofensa para a cultura, essas coisas. Aí, por exemplo, na Bíblia é bem conhecida a parábola, né? Então essa parábola do filho pródigo. Mas qual é os personagens da parábola? O pai, os dois filhos. os dois irmãos. Os dois filhos, filho mais velho e filho mais novo, 3 personagens. O que a gente vê em cada um deles? Característica de cada um deles. Pai é o quê? Qual é a característica do pai ali? Eu creio que é amoroso. Amoroso, misericordioso. Misericordioso. O filho mais velho é o quê? O filho mais velho, Que ficou em casa, está em casa, tá certo. está com o pai. Companheiro, braço direito. Não. E o filho mais novo, Revoltado. o leviano, rebelde. Aí, e depois que ele botou tudo fora, diz que ele foi cuidar de porcos. Para a cultura judeu era a pior coisa. Porco até hoje é imundo. E o judeu criar porco era um horror. Então chega ao ponto de que o filho foi cuidar de porcos, quer dizer, é um impacto para a cultura deles. Aí o pai amoroso e misericordioso, já estamos num processo aqui de interpretar as coisas, tá bom, gente? Tá certo? Porque a gente prega muito essa palavra para falar da pessoa que abandonou Deus, né? Que está longe, que desviou, o filho pródigo, tem que voltar e tal. O básico é isso. Mas se você começa a olhar um pouquinho mais fundo, você começa a tirar umas lições bem maiores. Então veja bem, o pai é aquele pai, dono de todas as coisas, casa com fartura, tinha tudo ali. Filho mais velho, fiel ali junto com o pai, tinha tudo ali. Mais novo foi lá e botou tudo fora e foi cuidar do pó. Então é o imundo. Aí você vai olhar o seguinte, o judeu, para ele, só ele tinha comunhão com Deus, o resto é tudo imundo. O que nós vemos aqui? Antiga aliança e nova aliança. Para a nossa cabeça é tão simples, para o judeu é um choque cultural e tudo. Do Senhor dizer, o filho que está em casa, você que é judeu, está aí em casa junto com o pai, quando o outro volta, reclama que o outro voltou, não quer aceitar, porque considera imundo, foi cuidar do porco, botou tudo fora, né? É o gentil. É o gentil que o judeu não aceitava, entendeu? Mas aquele que está em casa, eu estou na minha casa, lhe sirvo em tudo, e nem sequer um bezerro o Senhor me deu. O que o Senhor diz? Você está em casa, não usou porque não quis, estava tudo na sua mão. Pessoal da antiga aliança que tinha tudo e não desfrutava, vivendo um legalismo. Está entendendo que é mais profunda a lição para o judeu na época do que para nós hoje? O impacto que isso dá para eles? E aí Jesus mostra aí as duas coisas, quer dizer, aquele gentil que você despreza, que é imundo, que está cuidando de porco, porque botou tudo fora, porque não tem nada com o pai, mas você está na casa e não desfruta do que o pai tem. Então para ele era um choque violento, entendeu? Então não é meramente, às vezes até meio fora do contexto, a maneira que a gente prega para o desviado, que abandonou, que foi para lá, né? Tem seu valor, mas a lição é mais profunda que isso. Está entendendo? É bem mais profunda. E assim você vai vendo em muitas outras passagens. Por exemplo, Mateus 25, parábola das 10 virgens. Também ali, a gente prega muito nessa questão da volta de Cristo e tal. E para entender melhor aquilo ali, você vai entender como? Vendo a parte cultural, que é bem diferente de hoje.
No sistema judaico, tem a história de Jesus lá, que é o primeiro milagre de Jesus, né, que multiplicou água em vinho, porque o casamento judaico, se o camarada era bem financeiramente, era 2 semanas de festa. Se ele era mais pobre um pouco, era 7 dias de festa. Entende por que faltou vinho na metade da festa? 2 semanas de festa. Então essa é a questão. E na parábola das 10 virgens, para nós é tão difícil entender, porque o sistema de casamento hoje é totalmente diferente. Na época não. E aí entra a história, inclusive, de Maria e José, que diz que eles estavam desposados, quer dizer, estavam noivos. Então quando o noivo se comprometia com a noiva, normalmente eram os pais que faziam a aliança, nossos filhos vão casar, então comprometido era quase como se eu tivesse casado. Só que daí o noivo, o judeu, ele tinha que ir trabalhar e fazer a casa dele. Quando estivesse pronto, ele vinha buscar a noiva para casar. Hoje não é assim, então por isso que ele não entende aquela parábola. E aí tinha o chamado amigo do noivo, que Jesus fala em outros momentos. Quem era o amigo do noivo? Aquele que ficava no lugar do WhatsApp, levando e trazendo mensagem para o noivo e para a noiva, entendeu? Era o amigo do noivo, ia lá, ó, noiva, está quase pronta lá, o teu noivo está fazendo a casa, está trabalhando, daqui a pouco ele vai te buscar, ia para lá, tua noiva está ansiosa lá te esperando. Então tinha um amigo do noivo que ficava de pombo correio, né? Então, faz a conexão do porquê Cristo falou, vou preparar um lugar, porque Cristo se já volta. Vou preparar o lugar, depois voltarei. Então a noiva. O noivo é o Espírito Santo, né? O amigo do noivo hoje é o Espírito Santo. Espírito Santo, entendeu? Então ficava aquela ansiedade, por isso que quando o noivo apareceu no caminho, aí tinha esse amigo do noivo, o atalaia, aquele que estava cuidando, e daí avisa a noiva, ó, enxerguei lá ao longo, lá as luzes lá da caravana, porque daquele tempo não tinha luz elétrica, nada, era tochinha de azeite, olha, né? Acesa, ele enxergou no longo do caminho, né? A caravana vindo, ele foi acordar a noiva, não? Está vindo o homem lá, já estou vendo as luzes dele, está chegando. Ele disse, arrume, se prepare que ele está chegando, porque o noivo vinha e daí ia para casa, para a festa. Essa mensagem é um leque, né? Então quando tu vai vendo um pouco da cultura e do sistema, tu vai te abrindo a mentalidade para tu entender com mais profundidade essas coisas. Eu falei da questão do Antigo Testamento também, que ele é todo profético. Uma das mensagens muito bonitas e que ilustra semelhante a essa aqui é a história do Isaac. Lembra que depois que Sara morreu, Isaac estava triste, já era um homem, e Abraão resolve casar, que era o pai que resolvia a questão, era o filho. O Abraão chama o seu servo Eleazar e manda na terra dos seus parentes para trazer uma noiva para o Isaac. Eles eram parentes, mas não se conheciam, moravam distante. Então Eleazar toma alguns camelos carregados com presentes e joias e vestes e vai à terra dos ancestrais, dos parentes de Abraão, e lá ele encontra a Rebeca. Aí conta da sua missão e o pai dela lá então. Mas daí, enfim, a família liberou e o Eliezer traz a Rebeca de volta, dá as joias, as vestimentas que levou, tudo de presente para ela. O que nós vemos nessas figuras, nessa simbologia profética? Abraão é Deus, Isaac é Jesus Cristo, Rebeca é a noiva, a igreja, Eliezer é o Espírito Santo. Entendeu a ilustração, a tipologia profética? Qual é o papel de Eliezer? Foi lá achar a noiva, levou os presentes, joias e vestimentas para a noiva. Ela não conhecia o Isaac, aí o Eliezer ia falando para ela, ó, ele é bonitão, é fortão, é um cara, é rico, é o herdeiro, é herdeiro único, ó, Jesus Cristo único, é herdeiro único, o pai dele, ó, é ricão, e vai revelando passo a passo naquela longa jornada. Eu não lembro agora de cabeça para dizer quantos quilômetros era aquela história, mas era uma longa jornada, era longa, de alguns dias. Então, ao longo dessa caminhada, o Eliezer ia falando para ela como era Isaac, tanto que quando ela chega próxima à residência, o Isaac tinha saído e estava no campo, e quando ela enxergou Isaac, ela disse, aquele é o meu Senhor. Como é que ela reconheceu?
Aqui está uma figura do arrebatamento da igreja, que diz que o Senhor vai vir nos ares e a igreja vai subir e a igreja vai reconhecer que é Jesus. Está entendendo essas coisas? Essas são as riquezas da palavra, da tipologia, da simbologia e de quando você começa a entender essas coisas culturais também, dessas coisas de linguagem, tá? Então a palavra que nós estamos falando aqui, a exegese, ela tem o sentido literal seguinte, de socar, esmagar, triturar, para extrair tudo que tem ali. Então essa palavra exegese, aí se você pegar uma palavra, que nós já estamos falando aqui, alguns exemplos simples, e pegar ali e moendo, destrinchando, dessecando, parte por parte, para tu entender o todo. Já ouviram alguma pregação nesse sentido? Quem já ouviu? É você sim, você sabia. Já me ouviu pregar isso aí? Mas você já tinha ouvido uma pregação assim, nesse contexto? Não? Então agora você já tem matéria para pregar, tá? Olha, prepara aí o esboço aí, vai sair pregação bonita. Então essa palavra da exegese é isso aí. Significa então tradução, extração, narração, sempre com a ideia de socar, esmagar, triturar, né? Então a exegese bíblica procura responder à pergunta do estudante da Bíblia: o que diz o texto bíblico para os primeiros ouvintes, a quem foi dirigida literalmente a mensagem? É o sentido original do texto bíblico. Então essa é a pergunta: o que o escritor está dizendo, para quem que ele está falando e o que ele está falando lá naquela época. Então de lá eu consigo trazer o verdadeiro sentido e a tradução, a interpretação para hoje, uma cultura tão diferente que é a nossa. Imagina, se hoje nós já temos um grande abismo entre as culturas orientais lá na região do Oriente Médio, imagina ainda comparado a 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, esse abismo todo. Eu falei isso do outro dia, que é daqui para frente também. É o que a gente fala de abismo da língua, abismo da cultura, abismo geográfico, tudo isso são abismos que temos entre nós e a Bíblia, porque ela foi escrita em 3 continentes, como falamos, no anterior, Ásia, África e Europa, em torno do mar Mediterrâneo. Quem conhece um pouquinho de geografia aí, hoje tem essa facilidade, abre no Google Maps ali, abre o globo ali, te acha Israel lá do ladinho, e a faixinha de Gaza lá do ladinho do mar Mediterrâneo, e você vai ver para o outro lado, no meio do mar Mediterrâneo, o mapa da Itália, aquele pé de bota, famoso pé de bota, assim ali, e ali está os 3 continentes, a Europa de um lado, do outro lado a África, para baixo a Ásia, os 3 continentes. A Bíblia foi escrita nesses 3 continentes, e as primeiras traduções tudo saiu dali. Então é importante esse abismo geográfico, cultural, que estamos falando, de língua, de tudo isso aí. Então são essas diferenças. Então por isso, quando você começa a olhar isso aqui, começa a entender melhor e com mais profundidade, e enriquece as pregações, também ajuda numa compreensão mais profunda. Amém, gente? Vamos parar por aqui. Graças a Deus, tá bom?